noite, GDR, da coordenação do PGDR. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Gostaria de agradecer a presença do professor Mazoyer e abrir, então, esse nosso momento, né, do Diálogos do PGDR, com a palestra do professor Mazoyer, que terá como título, como enunciado, Agricultura, o talão de Aquiles da mundialização. Calcanhar. Em francês é o talon, por isso que eu confundi um pouco. Como vocês podem ver, eu tenho dois assessores aqui que não vão me deixar me equivocar na tradução. Eu vou ser o tradutor dessa palestra, vou tentar, dentro das minhas possibilidades, traduzir a fala do professor Mazoyer. Antes, eu gostaria de fazer uma pequena síntese do professor Mazoyer, das suas algumas obras que ele produziu, e em seguida a gente inicia então a apresentação do professor Mazoyer. Bom, o professor Mazoyer, ele é agrônomo, formado na França, também ele é formado na escola de des Eaux et Forêts, Mazoyer, des Eaux et Forêts, as águas e florestas na França. Ele foi durante muitos anos, né, diretor, coordenador de uma cadeira da Cátedra de Desenvolvimento Agrícola no Instituto Nacional Agronômico Paris-Grignon, que hoje se chama AgroParisTech. E ele, nessa cátedra, né, ele sucedeu um agrônomo muito conhecido, que talvez vocês conheçam, René Dumont. Então, ele teve um envolvimento, ele participou de alguns programas da FAO durante os anos 80, e também ele realizou uma série de missões no mundo, né, de avaliação de políticas, de ações de desenvolvimento rural. O professor Mazoyer, desde o fim dos anos 2000, ele se aposentou e hoje ele é professor emérito da AgroParisTech em Paris. Ele se dedica, então, esses últimos anos a realizar conferências, ele produz artigos, ele realiza atividades como essa, né, em diversas regiões, diversos lugares do mundo. E ele gentilmente aceitou o nosso convite, então, de vir aqui em Porto Alegre para nos realizar essa conferência. Lamentavelmente, um momento um pouco difícil, final de ano, mas, bom, era o que era possível. Então, eu tenho aqui, acho que o principal, né, o grande livro que o professor Mazoyer produziu, com a colega dele, a Laurence Roudard, que é a História das Agriculturas do Mundo, né, que foi publicado em 97 e que foi traduzido para Portugal em 2001 e para o Brasil em 2010. Esse livro que está disponível, ele está inclusive disponível na internet, né, para quem tiver interesse de ter acesso a ele e olhar. É uma obra que a gente poderia dizer enciclopédica, onde ele retoma a história das agriculturas em diferentes regiões do mundo, né, do ponto de vista agronômico, da evolução técnica, social e etc. E ele nos explica um pouco como a agricultura evoluiu e como que a agricultura assumiu em diferentes regiões do mundo suas particularidades e que fazem, em grande parte, a situação atual que a gente encontra de desigualdades, de dificuldades, e que embasa fortemente a palestra que ele vai dar. Depois, também, em 2009, ele participou, né, comigo na elaboração desse pequeno livrinho, né, que foi produzido para o nosso curso de ensino à distância, o PlaGEDER, e que serve como material para a disciplina, né, dinâmica e diferenciação de sistemas agrários. Esse livrinho também está à disposição na internet, né, vocês podem, na página do PlaGEDER, do PGDR, vocês podem ter acesso a ele, e talvez a gente disponha ainda de alguns exemplares no PGDR, no IEP, se algum de vocês desejar. Eu acho que seria isso. Tá d'autres choses à ajouter? Não. Não. Bom, isso dito, então, acho que a gente pode iniciar a conferência do professor Mazoyer. A dinâmica que nós estamos nos propondo é que ele produza pequenas frases, né, sobretudo com o apoio do material audiovisual, com PowerPoint, e eu, dentro do possível, tento acompanhar traduzindo. Não vai ser uma tradução simultânea, vocês me desculpem, né, porque nós não temos os meios, nem a capacidade de fazê-la, mas eu acho que, como a gente conseguiu, hoje à tarde, produzir as lâminas em português, eu acho que vai ficar fácil vocês acompanharem, né, aqueles que não são francófilos.
certo? Je te demande des phrases pas très longues, Mhm. dans la mesure do possível. On va essayer. E vamos começar então. Ok. Bon, mais merci Levoix. Merci au PGDR de m'avoir invité une fois de plus. Então ele agradece ao PGDR pelo Et convite. merci à vous tous d'être là. Je m'excuse auprès de mes collègues du PGDR et autres qui ont déjà entendu au moins une partie de cette conférence, Então ele agradece ao qui est PGDR, aos nossos colegas do le PGDR. début que je vais essayer de raccourcir au maximum. E eles pedem desculpa àqueles colegas, aqueles professores do PGDR ou aqueles de vocês que já assistiram a palestra anterior dele feita em 2010, quando o lançamento do livro no Brasil, que pode ser que seja um pouco repetitiva. Ele vai tentar, na medida do possível, reduzir essa primeira parte, sintetizar ela para evitar de ser repetitivo. Ok. Bon, on va y aller. Voilà le titre en portugais, en brésilien. Le plan, bref rappel de la situation agricole et alimentaire mondiale, Então, ses ele está apresentando causes, o título para vocês e uma conséquences, síntese. perspectives, débat. J'espère qu'on arrivera jusqu'au débat. E isso ele espera, então esse é mais ou Alors, menos o plano da apresentação dele. Ele espera que a gente consiga ter tempo de chegar até a parte final, o debate, né, o último ponto. Alors, sur 7,2 milliards d'habitants de la planète, il y a 3 milliards qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Dos 7,2 bilhões de pessoas, né, do planeta, 3 bilhões de pessoas elas estão numa situação de insegurança alimentar. 2 milliards qui souffrent de maladies dues à des carences en micronutriments divers. 2 bilhões então que sofrem de carências, né, e doenças, né, do fato da sua subalimentação. 850 millions qui souffrent de la faim une bonne partie de l'année. 850 milhões então que sofrem de fome uma boa parte do ano, tem fome uma boa parte do ano. C'est-à-dire en fait de carence en calories, il faut dire. Então carências de calorias, né, preciso Et dizer. 9 millions qui meurent directement ou indirectement de la faim et de la malnutrition chaque année. E desse total, 9 milhões morrem de fome ou de malnutrição cada ano. C'est énorme. Hein. É gigantesco esse dado. La quantité d'aliments qui serait nécessaire pour subvenir à ces besoins non satisfaits, c'est à peu près 30% de la production et de la consommation, en plus de la production et de la consommation mondiale. Ele diz então com 30% a mais da produção mundial, a gente poderia satisfazer as necessidades dessas pessoas. Et il faut savoir que 70% des pauvres sous-alimentés de la planète sont en fait des agriculteurs et leurs familles. E ele ressalta que é preciso dizer que 70% dessas pessoas subalimentadas são agricultores e suas famílias. Et les 30% qui restent sont d'ex-agriculteurs qui sont réfugiés dans les bidonvilles des quatre coins du monde, qui sont chômeurs ou qui gagnent moins de $1 par jour. E os outros 30% são ex-agricultores, né, que são deslocados ou do êxodo rural e que ganham menos de $1 por dia na cidade. Nas favelas, nas regiões, né, Rapidement, urbanas. la population agricole mondiale, c'est 2,8 milliards. Então, a população... Pardon? Population agricole mondiale. Total. A população agrícola mundial é 2,8 bilhões de pessoas. La population active agricole, c'est la moitié, 1,4 milliard. E a população ativa agrícola, 1,4 bilhão de pessoas. C'est 40% de la population totale. Okay? 40% então da população. Eh bien, pour 1,4 milliard d'actifs agricoles, il y a 28 millions de tracteurs seulement. Então, para 1,4 bilhões de pessoas, nós dispomos de somente 28 milhões de tratores. 2% du nombre de travailleurs agricoles mondial. 2% então do número de trabalhadores mundiais equivale ao número de tratores. 400 millions qui disposent d'animaux de travail. 400 milhões de agricultores então que possuem animais de trabalho, animais de tração. Et donc pratiquement 1 milliard qui travaillent uniquement avec des outils manuels. Então, praticamente, pode-se dizer que tem 1 bilhão de ativos agrícolas, de trabalhadores agrícolas que trabalham unicamente com suas mãos, manualmente. Et qui peuvent difficilement cultiver plus qu'1 hectare E par que podem travailleur. dificilmente cultivar mais de 1 hectare por ativo.
Et trabalhador. la moitié de ces cultivateurs manuels n'utilisent pratiquement pas de semences du commerce, d'engrais, de pesticides, etc. Então, e a metade desses ativos agrícolas, né, meio bilhão, né, não utiliza nenhum tipo de insumo, adubo, inseticida, herbicidas, agrotóxicos, nenhum tipo de insumo agrícola. Donc produisent guère plus qu'une tonne par travailleur et par an. E produz, então, nunca não mais do que 1 tonelada por trabalhador por ano. Une tonne de céréales ou de équivalent céréales. Uma tonelada de cereal ou de equivalente cereal. Il faut ajouter, et vous êtes bien placé en Amérique latine pour le savoir, que au total dans le monde, il y a aussi 200 millions de paysans qui n'ont même pas un hectare. Parce Então, qu'ils ont été privés de terre aux époques coloniales ou à l'époque communiste. Et donc, ils sont des paysans sans terre ou des paysans minifournières qui cherchent du travail quotidiennement pour gagner entre 1 et 5 dollars par jour. Então, ele diz que entre desses 200 milhões de agricultores, trabalhadores, né, eles são privados da terra. Ele diz que a gente é bem posicionado para dizer isso, né, na América Latina, e que eles foram privados da terra no período colonial ou no período comunista, né, e que esses ganham menos de entre 1 e 5 dólares por dia como salário. Et qui sont souvent chômeurs une bonne partie de l'année. E que são seguidamente desempregados ao longo do ano, em boa parte do ano. Alors, si on essaye d'expliquer comment cette situation a pu se fabriquer dans l'histoire récente, E se a gente tenta, então, explicar como é que a gente chegou nessa situação, il faut d'abord se souvenir qu'il y avait des inégalités agricoles au début du XXe siècle, bien sûr. então a gente tem que se lembrar que existiam desigualdades, né, Mais on va voir no qu'elles início do século XX, né? On va voir qu'elles étaient relativement limitées. Mas essas desigualdades, nessa época, no início do século, eram limitadas, eram restritas. Et le grand changement, ça a été la révolution agricole contemporaine dans les pays développés, Então, mas a grande mudança, a grande alteração foi a revolução agrícola contemporânea nos países desenvolvidos, pays tempérés aussi, nos países temperados, et dans lesquels les conditions sociales prédominantes, c'était la propriété agricole familiale. e no qual a situação fundiária predominante era a agricultura familiar. Et puis une réplique ou une copie de la révolution verte dans les pays chauds, en développement, et dans lesquels prédominait l'agriculture paysanne, on va dire l'Inde, l'Asie du Sud-Est, etc. E uma réplique, a gente colocou uma delocalização dessa revolução verde nos países quentes, né, onde dominava as grandes propriedades agrícolas com baixos salários no sul e no leste, na Índia, l'Inde, l'Asie du Sud-Est, etc., l'Indonésie. l'Indonésie. Bon. Et enfin, un phénomène qui s'est produit plus récemment, à partir de la fin des années 70, on a assisté à la délocalisation de cette révolution agricole par des entrepreneurs disposant de grands capitaux dans les pays où il y avait des grandes propriétés, où la terre était pas chère et où les salaires étaient très bas. Donc au sud, ici, le boom du soja ici, le boom du blé en Argentine, et aussi à l'Est, à partir de 1990. Na realidade, eu me equivoquei na tradução. Na verdade, a primeira parte que ele falou da Revolução Verde, né, nos países tropicais com a agricultura familiar camponesa. E agora ele coloca a deslocalização da Revolução Verde nos países do Sul, né, com baixos salários e grandes propriedades agrícolas. Avec des investisseurs locaux ou des investisseurs venus des quatre coins du monde. Com investidores capitalistas locais ou investidores de outros países do mundo que vinham. Et qui vont évidemment utiliser les machines les plus puissantes, les itinéraires techniques les plus efficaces, et qui vont avoir de la terre beaucoup moins chère et des salaires beaucoup plus bas. E que vão utilizar, então, equipamentos, técnicas agrícolas, produção agrícola muito mais eficiente, se servir desses baixos salários e que vão conseguir se instalar ou desenvolver uma agricultura, né? Alors tous ces processus de développement, d'accroissement de la production, de la productivité, vont entraîner une baisse historique énorme des coûts de production, de la tonne de blé, de la tonne de soja, etc. Et par conséquent aussi, comme les plus compétitifs sont aussi ceux qui sont les exportateurs, ça va entraîner une baisse conséquente des prix internationaux des matières premières agricoles, et
qui, on va le voir, va être entrecoupé d'envolées périodiques des prix. C'est un peu long, mais... Vai. Não, todo esse processo que ele acabou de descrever para vocês, então vai acarretar uma baixa dos custos de produção e dos preços agrícolas, né? Dos preços internacionais e, em alguns momentos, um aumento, né, vertiginoso desses preços, né, internacionais. Et puis ensuite, la libéralisation des politiques agricoles et la libéralisation des échanges agricoles internationaux va évidemment mettre les paysans les moins équipés du monde en concurrence avec les agricultures les plus compétitives qui vont être celles de la délocalisation, mais aussi celles des pays développés qui vont bénéficier d'aides, de subventions en tout genre. Et ça va provoquer alors un appauvrissement massif de la paysannerie des quatre coins du monde, quoi. Então, essa liberalização das políticas, como ele coloca, né, essas trocas internacionais, vai acarretar um problema intenso, né, com essas agriculturas familiares menos performantes, menos preparadas para enfrentar essa concorrência das agriculturas familiares e camponesas nas diferentes partes do mundo, né, e acarretar uma situação, né, de reforçar essas desigualdades que... Alors rapidement, au début du XXe siècle, même encore vers 1945, então, no início do século XX, ainda até 1945, se a gente puder... On avait, dans tous les pays du monde, y compris aux États-Unis ou en Europe, on avait des agriculteurs manuels qui produisaient entre 1 et 2 tonnes de céréales. Então, a gente tinha, inclusive nos Estados Unidos, agricultores manuais que produziam entre 1 e 2 toneladas de cereal por hectare, até nos Estados Unidos. On avait traction animale imparfaite qui pouvait produire jusqu'à 6 tonnes. Uma tração animal não completa, uma tração animal leve, que poderia produzir até 6 toneladas para o trabalhador. La traction animale classique, avec charrue, etc. E a tração animal clássica, né, pesada, com arado. C'est pas arado, là, c'est plow. C'est quoi? C'est charrue, c'est pas arère. Bon, non, chez nous, arère, c'est le même nom qu'arado. Mais il faut mettre charrue avec versoir. Ouais. C'est pour ça que mis en bas arado scarificador. Et puis la traction animale avec des moyens mécanisés, avec des moissonneuses-lieuses, des faucheuses, etc. E também a tração animal mecanizada, que ele diz, com colhedora, qui pouvait produire entre 10 tonnes et 20 tonnes. Que podia produzir entre 10 e 20 toneladas por trabalhador. Donc, en simplifiant, un écart de productivité qui allait de 1 à 10. Então, a diferença de produtividade ia de 1 a 10, se vocês notarem. À partir de là est arrivée la motorisation, la mécanisation, la grande mécanisation, la chimisation. E a partir daí, então, a chegada da motorização, da mecanização, da quimização da agricultura. Alors on change d'échelle là. Vai mudar de escala completamente. Et tous les 10 ans, la puissance des tracteurs a doublé. Essa escala, então, inicial, retorna. La superfície inicial é aquele mesmo gráfico anterior. La superficie par travailleur a doublé. Então, todos os 10 anos, a superfície vai duplicar. Et le rendement a augmenté en moyenne dans les pays. E o rendimento vai aumentar. De 1 tonne tous les 10 ans. De 1 tonelada a cada 10 anos por hectare. Si bien que l'écart de productivité à la fin du XXe siècle então, no final do século XX, as diferenças de produtividade atteignait pratiquement 1 à 1000 ou même dans certains cas 2000 par travailleur. A gente poderia ter então uma diferença de produtividade de 1 a 1000 toneladas por trabalhador ou até 1 a 2000 toneladas por trabalhador. Mais attention, 1 hectare par travailleur, 2 tonnes maximum, là vous avez un bon demi-milliard de paysans. Ici. E ele chama atenção para vocês que aquele 1,5 bilhão de camponeses estão ali. Et là, et là, vous avez 28 millions de tracteurs. E a partir daí, então, vocês têm 28 milhões de tratores. Et là, vous en avez moins, les 300 ou 400 chevaux, vous en avez moins que 1 million. E entre 300 e 400 cavalos, tratores de 300 cavalos, vocês têm menos de 1 milhão. 1 milhão? Oui. Oui, il y en a 28 millions en tout des tracteurs. Ele está dizendo que tem 28 milhões de tratores, sendo que 1 milhão entre 300 e 400 cavalos. Les tracteurs de 300 ou 400 chevaux, il y en a moins de 1 million, il y en a peut-être 500 000 dans le monde. Tratores de 300 a 400 cavalos deve ter meio milhão no mundo. Donc cet écart de productivité, il faut savoir ce que ça veut dire. Ici, vous avez une toute petite minorité de producteurs mondiaux. Então lá em cima vocês têm uma pequena minoridade. Et là, vous avez la majorité.
E em cima vocês têm um pequeno número de agricultores e aqui embaixo vocês têm a grande maioria dos agricultores. Quand j'ai commencé à enseigner, je disais à mes étudiants, la course aux 100 hectares, 100 chevaux, 100 hectares est lancée. Ele disse que quando ele começou a dar aula, há bastante tempo, ele mostrava para os alunos dele, dizia a corrida, a corrida atrás dos 100 tratores de 100 cavalos está lançada. En 2002, je disais la course aux 200 chevaux est lancée. Em 2002, quando ele dava aula, ele já dizia a corrida para se equipar com tratores de Et 200 aujourd'hui, cavalos. c'est la course aux 400 chevaux. E hoje os agricultores estão buscando tratores Ça de va? 300 a 400 cavalos. On comprend? Bon, ça va. Mais c'est un peu plus compliqué, bien sûr. É mais complicado, Il y a des systèmes certamente. plus extensifs, il y a des Ou systèmes seja, a plus gente tem intensifs. sistemas mais intensivos e sistemas mais Mais extensivos. les écarts de productivité sont toujours les mêmes. Mas as diferenças de produtividade são sempre, Voilà. Bom. sempre semelhantes e próximas. E, Très bien. e desse tipo. On continue. Maintenant, si vous Continuons. calculez le prix de revient, le coût de production de chaque système, alors si vous êtes dans un pays développé, Então, se a gente calcula o custo de produção e se a Les- gente é num país vous desenvolvido, êtes au Canada ou en France, où on va louer la terre 500 $ par hectare et par an, e se vocês estiverem no Canadá ou na França, vocês alugarem a terra 500 hectares, arrendarem a terra, desculpa, E 500 a- hectares por hectare por ano, et un travailleur agricole, que ce soit le patron ou que ce soit son commis, e se vocês tiverem tanto o proprietário quanto le o seu salaire- empregado, le o salaire salário vai minimum, ser de c'est à peu- 150. le salaire minimum, charges comprises, c'est environ 150 $ par jour. Então, o custo do trabalho na Europa, no norte do planeta, é 150 dólares por dia, incluindo os Alors encargos maintenant, sociais. si vous êtes en Ukraine, Se vocês estiverem na Ucrânia, vous allez louer la terre, vous allez louer la terre 50 $ par jour, vocês vão pagar Par um an? arrendamento de Par 50 hectare par dólares an, por pardon. hectare por ano, et vous allez payer votre tractoriste 5 $ par jour. e vocês vão pagar os tratoristas, o empregado, Então, 5 vous allez dólares avoir- por dia. Vous allez avoir un coût de production qui est le même, moins la différence du prix de la terre et des Então, salaires. aquela curva gráfico vermelha que vocês veem, Ça, né, é mais baixo. ça, c'est l'agriculture familiale américaine, européenne. Então, o azul é a agricultura Des familiar dernières- europeia, des americana, dernières norte-americana, Et là, c'est l'agriculture délocalisée en Argentine ou en Ukraine. e a segunda linha, então, vermelha, é a agricultura delocalizada na Ucrânia ou na Argentina. Et si vous allez quelque part où le travail n'est plus que 1 $ par jour, ça baisse encore un peu. Se vocês forem para algum lugar onde o trabalho un demi-dollar vale par menos jour. de $1 por dia, $1 por dia, Juste ce qu'il faut pour ne pas mourir, ou même Ou peut-être seja, même on meurt déjà là. unicamente que a gente precisa para não morrer, Le ou coût- talvez le até a coût gente de morra de produção- fome, né? Le coût de production est encore un peu plus bas. O custo de produção ainda é mais baixo ainda, ele cai ainda mais. Alors, la baisse du coût de production de l'agriculture la plus compétitive du monde, Então, a de redução do que dans les preço da années- agricultura mais competitiva do mundo, 45-70, c'était les exportations américaines et canadiennes. ou seja, lá as exportações americanas e canadenses, né, O nos custo anos de produção- 46, 47, Le coût de production en 25 ans était passé de 600 $ la tonne à peu près 200 $ la tonne. o custo de produção então passou em 60 anos de 600 dólares a tonelada a 100 toneladas, 100, De 200 600 à dólares, 200 en 200, 25 ans. em ok 25 anos. Arrivé là, plus personne ne peut investir, Chegando lá, ninguém mais vai investir, même pas les meilleurs américains, ça devient... on s'arrête. mesmo os mais performantes agricultores La americanos, frontière agricole s'arrête. a fronteira agrícola para. Les stocks baissent et les prix s'envolent. Os preços, então, os estoques caem, Et il faut, e os attendre, preços il faut attendre 1980 pour retrouver les 200 $ par tonne. Então a gente tem que voltar até 1980 para encontrar os 200 dólares lá que Et ele mostra ensuite, por on tonelada. descend de 200 $ la tonne à peu près 100 $ la tonne. Et ça, c'est le prix de revient de l'agriculture délocalisée Então esse ou 100 dólares a tonelada ou subventionnée. é o custo de produção da agricultura deslocalizada. Agricultura À nouveau, les stocks baissent, les prix s'envolent et de on novo, est os preços reparti. baixam, os La prochaine fois, ça baixam. va descendre à 50 $ là. E ele acha que da próxima vez que isso acontecer, 100 essa dollars curva pour le de subir soja. vai descer em torno de 50 dólares a tonelada do cereal. Alors, si on essaye de voir comment le marché international fonctionne avec ça, Se a gente vous tentar ver como é apercevez- que o mercado internacional le funciona marché com isso, international du blé, pardon. o mercado internacional do trigo, Oui, mais on aurait pu prendre le maïs ou le soja, ça aurait été des chiffres un peu différents. C'est 15% de la production mondiale.
É 15% da produção mundial, a produção, o mercado de trigo. Alors, l'agriculture délocalisée en Argentine, au Brésil, en Ukraine et ailleurs, pourrait, comme c'est elle qui a le coût de production le moins élevé, elle pourrait prendre tout le marché. Ele disse, então, como a agricultura delocalizada no Brasil, na Argentina, como ela é menos custo, ela poderia tomar conta de todo o Parce mercado. que là, vous avez le coût de production de l'agriculture américaine, européenne. Em azul ele mostra então o custo de produção da agricultura europeia e americana. Ceux qui peuvent produire avec moins de 150 $ la tonne, il y en a très peu. Então aqueles que podem produzir por menos de 150 dólares a Et tonelada ils são font un muito peu de poucos. bénéfice. Tandis Fazem que, um pouquinho de lucro eles têm. mais grâce aux subventions qui compensent leur différence, ils peuvent prendre encore la moitié du marché. Mas graças às subvenções, aos benefícios, às ajudas, eles E podem tomar conta ou se apropriar da metade do mercado. Et l'agriculture délocalisée prend une partie. Delocalizada, Mais si vous prenez un cultivateur africain qui travaille avec deux ânes et dont le coût de production serait 300 $ la tonne, par exemple, E se a gente pegar um custo de um produtor africano que trabalha com 2 mulas, dois animais de tração, e que tem um custo de comme on va le 3 payer, dólares a tonelada, comme on va le payer 150 $ la tonne, como ele vai receber os mesmos 150 dólares a tonelada? il va avoir un revenu du travail qui va être de 0,5 $ US Ele par vai ter um jour. retorno, uma renda de menos de meio dólar por dia de trabalho. Ici, les agriculteurs familiaux du Nord ne peuvent résister à la concurrence des délocalisés que s'ils touchent des subventions. Então, os agricultores do norte não podem E les suportar, paysans du Sud? continuar produzindo se eles Les- não tivessem subvenções les e concorrer com a agricultura delocalizada. Et les paysans du Sud qui vont être payés au prix de revient au coût de production des délocalisés moyennement E compétitifs, os agricultores do sul, esses ils agricultores vont, pobres do ils sul, vont être appauvris eles não podem concorrer, eles também vão se au point empobrecer. d'avoir faim, au point d'être condamnés à A tal l'exode, ponto au de ter chômage, etc. fome, de Bon, desemprego e etc. on ne va pas passer 2 heures là-dessus, Ouais. mais il faudrait passer 2 heures. Ele disse, a gente não vai ficar 2 horas, mas deveríamos passar 2 horas falando Mais disso. on va continuer d'avancer. Alors maintenant, les envolées de prix périodiques. Je voulais vous montrer tout simplement Ele que queria mostrar pas- então essas subidas de preço periódicas ce que qui est acontecem. déterminant, c'est bien la baisse des stocks O que é determinante então é as qui baixas, passe a baixa dos estoques. de 40%. Déjà en 72-73, il y avait eu une grande envolée des prix. Puis en 2007-2008, il y en a une autre là très grande. Então ele Alors, vous gostaria de voyez mostrar essa redução dos estoques que aconteceu em L'envolée 72, des prix- 73 e também em 2007. l'envolée des prix, elle est toujours provoquée par la baisse des stocks qui tombe en dessous de 20%. de E la todos production esses et de la aumentos consommation de mondiale. preços eles Anuel. estão ocasionados pelas as diminuições de estoque Et vous quando voyez baixam que abaixo de 20%. Vous voyez que les prix, ils passent, j'ai plus les chiffres là, mais ils passent de 200 € la tonne à 600 € la tonne. Donc Então ils ele não tem triplent. os dados ali, ele não conseguiu colocar os preços, mas passa de 200 dólares a tonelada Même a chose, 600 même dólares a chose tonelada. en 2007-2008. A mesma coisa em Vous voyez 2007, que les 2008. stocks descendent en dessous de 20% et vous voyez que les prix passent d'à peu près 100 $ la tonne à 300 $ la tonne, en moyenne annuelle. Hein. E ele disse que a coisa aconteceu em Il 2007, triple à 2008, onde os preços então passaram de 150 até 300 dólares a Sur tonelada. ces envolées de prix, on raconte absolument n'importe quoi. On dit c'est la spéculation. E sobre esses aumentos de preços espetaculares, ele diz que normalmente se diz que é especulação. Les gens qui avaient de l'argent placé sur je sais pas quoi, sur les dollars, sur le cuivre, sur l'étain, sur n'importe Diz quoi, que são as pessoas que tinham dinheiro localizado, qui n'ont investido jamais em outras entendu áreas e parler começam a d'une tonne de especular. blé dans leur vie, qui sont là avec leur micro-ordinateur, s'ils se mettent à spéculer, c'est parce qu'ils ont vu que les prix montaient. E se eles começaram a especular, Sinon, as ils pessoas que spéculent tinham. pas à la hausse. Comment c'est? Attends. Aucun spéculateur ne déclenche une Je hausse. suis plus là. Ah bon, bah, tu inventes. A João Fonte, ele disse que você não tem, consegui, é para me inventar. Excusez-moi. Je croyais qu'il y a des moments, vous avez l'air si intelligent, j'ai l'impression que vous comprenez tous le français. Para me inventar. Então, ele vai dizer que não é, segundo ele, não é os especuladores que deslocam seus capitais para a especulação que fazem isso. É simplesmente uma decorrência que os preços baixam de 20% dos estoques e os preços sobem. E não é um problema de especulação unicamente Alors, de grandes especuladores mundiais. Quand les prix baissent, sont divisés par 3 en 25 ans, on arrive à un prix si bas ici qu'il y a seulement les agriculteurs les plus équipés, les plus compétitifs qui peuvent encore investir. Et donc, il y a un ralentissement des investissements, il y a un ralentissement de la production qui ne suit plus la consommation, et alors les stocks baissent.
Ele diz, então, nesse exemplo que ele coloca nesse primeiro momento, que quando os preços baixam a tal nível, no caso ali a $200, eu acho que ele falou, somente os agricultores mais performantes continuam a produzir, e isso faz com que os estoques baixam, diminuam, né, e os preços sobem em seguida. Et quand Cargill, Soufflet, Dreyfus et quelques autres voient que les stocks sont tombés en dessous de 20% et qu'il y a une prévision de récolte qui est mauvaise. E quando então a Cargill, a Dreyfus e grandes empresas internacionais de comércio de grãos, eles se dão conta que os estoques baixaram a menos de 20%, Ils achètent en masse tout ce dont ils auront besoin pour servir leurs clients de l'année. eles compram massivamente, eles entram no mercado massivamente, compram toda aquela produção que eles precisam para fornecer. Ils font des achats de précaution qui font Fazem compras de doubler les precaução, prix. que fazem então que em seguida os preços. Et quand les prix doublent en 3 dobrem. mois, tous les spéculateurs se précipitent pour acheter, pour E quando revendre os plus preços cher. daí começam a subir devido a esse movimento das grandes empresas internacionais, todos os especuladores se lançam a comprar também. E le aí jour- faz com que esse movimento se amplifique ainda mais. Et le jour où il y a un spéculateur qui ne peut pas revendre plus cher qu'il a acheté, alors les prix s'effondrent E a immédiatement. partir do momento quando tem um especulador que não Todo mundo consegue mais vender, está chegando no máximo que ele consegue, aí os preços começam a cair de novo e vão de novo caindo. Donc la spéculation, c'est la conséquence d'une première hausse des prix, Então a especulação é a causa, a decorrência de uma primeira hausse des prix, aumento de preços, qui est due aux achats de précaution que é decorrente des grands das opérateurs. compras de precaução das grandes empresas internacionais. Et les achats de précaution des grands opérateurs sont dus à la baisse des stocks. E as compras, então, das grandes empresas de grãos é a decorrência da diminuição dos estoques. Et la baisse des stocks est due à la baisse des prix. E a diminuição dos estoques é devido à diminuição dos C'est preços. comme ça, toujours. É assim o mecanismo sempre. On a redécouvert l'économie et non plus le baratin ordinaire. E assim a gente está falando Alors, de economia e não dessas deuxième histórias que se épisode, ça c'est la baisse des prix qui maintenant est due à la délocalisation de la révolution contam. agricole Então, a dans partir les de pays, 72, 73, ele está dizendo que esse segundo movimento de diminuição de preços é decorrência da deslocalização da dans les pays agricultura. à bas prix de Nos la terre países a baixo preço de et à terra, bas salaire, com baixos salários, plus ou moins compensés et donc renforcés par les subventions américaines, européennes, e etc. mais ou menos compensados pelas subvenções então americanas e norte-europeias. Et c'est pas la spéculation, c'est le phénomène amplificateur de, mais Então, c'est a pas la cause. especulação é um fenômeno amplificador desse fenômeno, não é a causa. La cause, elle est dans la machine économique de la production, dans les fondamentaux de Ele diz a l'économie causa, agricole. então, é na máquina econômica que produz esses desequilíbrios, o mecanismo interno da agricultura que produz On esses a dit mecanismos. aussi que c'était l'explosion de la consommation, mais c'est pas vrai. La consommation mondiale, elle augmente de manière très régulière. Também tem muitas pessoas que dizem E a também que é par de devido ao aumento fluctuação da da consomação. do consumo mundial. Mas ele diz que o consumo mundial aumenta de maneira regular e Ok. previsível. Né? Bon, j'insiste pas, Ele não vai parce que insistir. sinon on va pas finir. É. Mais maintenant, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il y a des conséquences économiques et sociales globales de cette libéralisation des politiques agricoles qui a mis en concurrence les agricultures les plus compétitives et les paysans des quatre coins du monde. Então, esse movimento que ele contou para nós, ele tem consequências econômicas e sociais em termos globais, né? la E tem première- consequências dos agricultores em termos do mundo. La première, on l'a déjà vu, c'est pauvreté paysanne de masse, A primeira, então, ele já mostrou, é a pobreza massiva, né, de camponeses e agricultores, exode agricole, êxodo agrícola, chômage, desemprego, bas salaire aux quatre coins du monde, parce que baixos salários nos 4 cantos do mundo, réduction du prix des matières premières agricoles, a redução do preço das matérias-primas agrícolas, évidemment, c'est ce qu'on Évidemment. vient de voir, la courbe de baisse des prix. Et ça entraîne une demande solvable qui est donc très faible. e o que acarreta, então, uma demanda solvável, né, uma pessoas que querem comprar, que é muito Vous avez 3 baixo milliards de gens qui gagnent moins de 3 dollars par jour, nível. Então, tem 3 milhões de pessoas que ganham menos de $1 por dia. qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Estão numa situação, então, de Et segurança comme la alimentar. demande solvable est très basse, à cause de ces 3 milliards de pauvres, E como a Eh demanda bien, solvável é muito baixa, les decorrência possibilités- dessa quantidade enorme de pobres, les possibilités d'investissement utiles dans l'agriculture, dans l'industrie et dans les services sont réduites d'autant. então a possibilidade de investimentos úteis, então, na agricultura, na indústria, etc., são reduzidas, então, na mesma proporção.
la pauvreté, c'est une absence de demande solvable. Então a pobreza é bien uma comprendre ça. absoluta falta de C'est des gens demanda solvável. Il y a 3 milliards de gens qui ont un pouvoir d'achat de moins de... Anda lá. Non, de moins de 3 dollars par jour. Então tem bilhão de pessoas que têm um poder aquisitivo de menos de 3 dólares por mais dia. en même temps, grâce à ces bas revenus des paysans, à ces bas prix agricoles, à ces bas salaires, vous avez des capacités d'investissement très élevées. Então, em decorrência desses baixos preços da mão de obra, vocês têm uma capacidade de investimento extremamente elevada. Qui est supérieure aux possibilités d'investissement. Oh putain. E que é Il faut leur expliquer qu'il faut qu'ils mettent les boutons loin l'un de l'autre et non pas qu'ils se touchent. Hein, ele está criticando quem construiu o equipamento que botou os botões muito próximos. Ouais. Ok. Alors, donc les possibilités d'investissement utiles sont très réduites à cause de la pauvreté et donc então, de la faiblesse de la demande. A possibilidade de investimentos úteis é muito reduzida em decorrência dessa pobreza Qu'est-ce que font les capitaux qui ne peuvent pas s'investir dans l'agriculture, dans l'industrie, dans les services? Ben, ils s'investissent dans des investissements inutiles, comme la spéculation. Então o que faz então esses capitais, as pessoas que expõem esses capitais que não podem investir em investimentos úteis, eles se colocam, então eles se posicionam em investimentos inúteis, como ele chama, que são perigosos. Dangereux parce que, par exemple, on investit dans des bulles spéculatives qui vont exploser, qui vont créer ensuite des difficultés financières. Perigosos porque vão criar bolhas especulativas que vão depois explodir e vão criar situações. Et même toxiques. E mesmo, ele usa o termo tóxicas. Parce que certaines, par exemple, prêter de l'argent à des pauvres qui ne sont pas solvables pour construire une maison, ce qu'on a fait massivement aux États-Unis então, dans les années 90. Emprestar dinheiro a pessoas pobres que não podem pagar, né? Ensuite, vous titrisez como foi les feito nos Estados subprimes Unidos, comme emprestar ça, dinheiro para casas, para comprar puis casas. vous les vendez par millions à toutes les banques du monde et vous provoquez la faillite d'un grand nombre de banques mondiales. Então, esse fenômeno então, de emprestar dinheiro para pessoas que não podem pagar e esses bancos que depois recuperam, ocasiona a falência de bancos em termos mundiais. C'est les subprimes et puis c'est le sauvetage organisé des grandes banques américaines, européennes, etc. Suprima, como chama? Mais o subprime. Então é a maneira de salvar então esses grandes bancos americanos que se investiram nesses investimentos inúteis. On peut détruire le système financier international. Então esse processo pode destruir o sistema financeiro internacional. On a évité ça en accroissant formidablement les dettes des États. Então, les États ont sauvé les banques, então, mais maintenant c'est les États qui sont surendettés e agora a gente tem os estados que et qui ne pourront pas rembourser. E que não vão poder pagar. Les subprimes aujourd'hui, c'est la dette américaine, c'est la dette française, c'est la dette. Ele diz que o subprime maintenant agora é a dívida americana, a dívida europeia e talvez também a dívida brasileira. Donc les investissements toxiques, inutiles, périlleux et toxiques, então os investimentos financeiros inúteis, perigosos e tóxicos. Si on n'arrive pas à organiser le sauvetage comme ça a été plus ou moins fait la dernière fois, se a gente não consegue fazer o salvamento como foi feito na última vez, né, que você sabe, ça nous conduit au bord de la crise globale, économique, écologique, sociale, morale. Pode nos conduzir então à beira da crise global, econômica, ecológica, social, moral e política. Donc l'appauvrissement de la paysannerie et la pauvreté, c'est le principal danger que court tout le système économique international. O que ele quer chegar e dizer para nós, então, que o maior perigo para o sistema econômico global é a pobreza, é o empobrecimento dos agricultores, das pessoas. On ne peut pas faire une économie équilibrée qui fonctionne sans risque si on ne supprime pas la pauvreté. A gente não pode ter uma economia, um sistema que funcione, que seja equilibrado, se a gente não suprimir a pobreza das camponeses, a pobreza, a fome e etc. On ne peut pas sortir de cette crise de manière définitive et durable. A gente não pode sair então dessa crise de uma maneira definitiva e durável. Si on n'éradique pas d'abord la pauvreté. Se a gente não consegue erradicar de uma maneira definitiva a pobreza. Et d'abord la pauvreté paysanne qui est à l'origine de la pobreza dos camponeses. Et de la bidonvillisation du monde. E que é na origem desse processo e da situação de favelização do mundo. Mielit, tu n'as pas complètement perdu ton temps. Ça, je n'avais pas dit la dernière fois. C'est bon, ça va. Alors,
Est-ce qu'on a les moyens d'abord de régler les problèmes de pauvreté et de sous-alimentation? Et si oui, comment? On s'aperçoit que Será que a gente tem os meios para sair dessa crise? le Sim, système como? agricole est au cœur du dispositif économique mondial. O que ele quer dizer é que o sistema agrícola é no coração do sistema econômico mundial. Alors que la plupart des économistes généralistes, ils ignorent purement et simplement l'agriculture. Eles que a maior parte dos economistas Vous pouvez lire ignoram leur livre, il y a le mot agriculture. totalmente a situação da agricultura e a importância da agricultura. Le mot agriculture n'est même pas écrit dans certains manuels d'économie politique. E tem certos manuais de economia política que a palavra agricultura nem aparece. Alors, est-ce qu'on a les moyens de régler le problème de la faim, de la pauvreté et de la faim pour commencer? Alors, Será que a gente tem os meios de erradicar a fome e a pobreza? le scénario le moins, je sais pas comment dire, le moins optimiste, on dit qu'il pourrait y avoir 10 milliards d'hommes. O cenário, então, Entre 8 e 10 populacional menos milhares. otimista diz que a gente vai ter talvez Mais 10 pour- bilhões pour de être- habitantes. Pour être prudent, disons qu'il faudrait nourrir 10 milliards d'hommes au 21e Então, para ser siècle. prudente, nossos cálculos, a nossa avaliação, vamos dizer então que a gente vai ter que alimentar em 2070 Alors, 10 bilhões de pessoas. Première chose, pour subvenir aux besoins non satisfaits, pour que tout le monde mange convenablement, il faut augmenter la production de 30%. Então, para Multiplié satisfazer as par necessidades atuais 1,3. não satisfeitas, a gente teria que aumentar 30% a produção. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un 33 ici, mais il doit y avoir une raison. Il faut deuxièmement nourrir 10 milliards de personnes au lieu de 7, on multiplie par 1,43. Ou seja, a gente vai ter que alimentar então Total, 10 bilhões ao invés das 7 atualmente, então isso dá 1,43. donc il faut multiplier, on peut supposer au minimum par 1,8 ou 1,4. Então a produção mundial ela tem que ser multiplicada no mínimo para Mais 1,8, attention, 1,9. ça c'est pour nourrir tout le monde convenablement. Mais Oui. s'il fallait nourrir tout le monde comme des Américains ou même des Européens, et peut-être un certain nombre de Brésiliens maintenant, il ne faudrait pas multiplier par 2, mais par 3. Le calcul Mas ele a chama a été fait. atenção de vocês que se fosse alimentar as pessoas de uma maneira mínima necessária. Donc Mas se ça, fosse c'est- alimentar, voilà. se fosse alimentar as pessoas ou fornecer os elementos como a consumo americano, europeu, teria que aumentar 3 ou 4 vezes essa produção aí. Donc multiplier par 1,86 ou par 2, c'est le minimum qu'il faudrait faire. Ou seja, então teria que se multiplicar por 1,8 ou 2 no mínimo para poder Maintenant, satisfazer as necessidades básicas. s'il fallait faire beaucoup d'agrocarburants, il y a des calculs qui ont été faits, il faudrait multiplier par 4, par 5. E se a gente então for fazer muito agrocombustível, a gente vai ter que multiplicar Alors, para 4, 5. Est-ce qu'on a les ressources en terres cultivables et en technique Então a questão que se coloca é se a gente tem durável. terras cultiváveis para isso e tem recursos técnicos, conhecimento técnico para fazer isso. Alors, on a aujourd'hui des données sur les terres cultivables qu'on n'avait pas il y a 10 ou 20 ans. Diz que hoje a gente dispõe de dados sobre as terras cultiváveis que a gente não tinha há 10, 20 anos atrás. E há A encore disponibilidade beaucoup- de terras cultiváveis. Il y a encore beaucoup de terres cultivables, même si on exclut celles qui seraient peu productives, celles qui sont sous forêt et qu'il faudrait conserver, celles qui sont nécessaires pour les infrastructures de transport, etc. On peut estimer, enfin les chiffres établis par les photos satellites, enquêtes, etc., montrent qu'il y a peut-être 1,7 fois plus de terres qu'on peut cultiver que de terres qui sont déjà cultivées. Então, se a gente retirar então das terras que são utilizadas pouco produtivas, se a gente retirar as terras usadas para infraestrutura, retirar as terras com florestas, eles a partir de dados satélites Ah. de evolução, a gente pode chegar a 1,7 vezes a quantidade de terras que a gente dispõe atualmente. Les terres déjà cultivées, c'est 12%. As terras já cultivadas atualmente De são toutes les 12%. terres émergées. De todas as terras. Les pâturages, c'est As 21%. pastagens, então 21% das terras. Les infrastructures, c'est 1%. A infraestrutura, então, Et por là, 1%. ce sont des herbages non exploités, c'est des savanes, des pampas non exploitées. Et ça, c'est des savanes arborées non exploitées. Puis Ele ça- 10% são ecossistemas arbóreos não explorados e 7% Et tout ça, c'est são des os forêts. sistemas, biomas pouco explorados e 33% são florestas. Alors, vous voyez ici qu'en Amérique latine, vous avez 5 fois plus de terres cultivables que de terres déjà cultivées. Então, vocês podem ver que na América Latina a gente tem 5 vezes mais terras C'est não vous cultiváveis qui do que terras avez, cultiváveis. C'est vous qui avez le plus de réserves de terres cultivables. Então, é nós, a América Latina, que tem mais reservas de terras cultiváveis. no mundo. L'Afrique subsaharienne, A África 4 fois subsaariana, plus. 4 vezes mais terras não cultiváveis que terras cultiváveis. L'Amérique du Nord, à peu près 2 fois plus. Enfin, A América do Norte, então, tem a l'Europe duas de vezes o dobro. l'Est,
à peu près autant de cultivés que de non encore cultivés. A Europa de Leste, então, tem a mesma quantidade de terras cultiváveis e terras não cultiváveis? L'Océanie, il y en a également beaucoup. Na Oceania também tem terras, certa quantidade de terras não cultiváveis? L'Europe et autres continents, il y a de la place, mais il faut savoir que c'est surtout peut-être en Sibérie ou ailleurs. E na Moyen-Orient, Europa Afrique du ainda Nord. tem um pouco de terra, de espaço, mas ainda é mais pro lado da Sibéria, pro norte. Moyen-Orient, Afrique du Nord, il y en a peu. E no Et Oriente Médio, Asie muito de pouco. l'Est et du Sud-Est, très très peu. E na Ásia do Sudeste e de Leste, Ok. muito pouco terra disponível. Bon, maintenant, les techniques connues, corrigées de leurs excès, limitations, etc., Então, as técnicas conhecidas e corrigindo então os excessos e limitações que elas têm, pour être para elas durables, serem duráveis, né? on peut permettre peut-être d'augmenter le rendement moyen mondial d'environ 25%. Permitiria, talvez, estimando, em torno de 25% poderia se aumentar o rendimento. Utilizando C'est pas essas técnicas. beaucoup. Não é muito, hein? Mais si vous voulez comprendre ça, voilà la courbe des rendements en blé ou en équivalent blé dans les différentes parties du monde, en mettant ici les superficies. Alors vous avez ici la Belgique avec une moyenne de 10 tonnes Então, par não, hectare. tem, então se a gente quer entender, então a gente tem o gráfico com os rendimentos de trigo na Bélgica, então lá em Vous cima, avez- com 10 toneladas de trigo por hectare. Ici la médiane, c'est le Liban avec 2 tonnes, Então, 5. essa reta negra aqui, preta, é o Líbano. Attention à tes yeux, là. Em torno de 5. Puis ici, le plus bas Toneladas possible, c'est l'Afghanistan avec 1 tonne. E aí na ponta final é o Afeganistão com 1 tonelada de trigo Donc, por hectare. ça c'est la courbe en rouge, c'est la courbe actuelle. E o gráfico vermelho, Alors, a curva vermelha, é a curva atual. Grande discussion entre experts. E aí tem uma grande discussão entre os especialistas. En tenant compte du fait que ça c'est la moitié du monde où les rendements ont le plus bénéficié de la révolution agricole et de la révolution verte, Levando em conta, então, que até essa curva negra, essa reta negra, é a parte do mundo, dos agricultores do mundo que mais se beneficiaram da Revolução Verde. rendement moyen actuel 4 tonnes 5, A gente tem, então, ali no meio, ali, o rendimento médio dessa região, que é 4,5 On toneladas pense de cereais por que- hectare. compte tenu des excès que les engrais, les pesticides, etc. ont déjà commis, ça sera difficile, compte tenu des corrections nécessaires pour être durable, ça sera difficile d'augmenter le rendement moyen de cette moitié du monde. Então, ele diz, então, levando em conta todos os excessos que foram realizados, esses problemas que a gente tem com os agrotóxicos, etc., é muito difícil que a gente aumente mais a curva, esses rendimentos nessa parte do mundo, né, que já está Par contre, pela Revolução Verde. c'est beaucoup plus facile d'augmenter les rendements, c'est moins coûteux, il n'y a pas besoin de faire appel à des excès de chimie ou autre chose pour ne serait-ce que doubler les rendements. Agora, nessa outra parte do mundo, que dá a partir Donc, desse on gráfico, obtiendrait- é muito mais fácil a gente aumentar os rendimentos. On Com obtiendrait menos excesso, até com menos excesso, com menos excedente, com menos utilização de insumos, mas é muito mais fácil a gente aumentar os rendimentos dessa parte. on obtiendrait 3 tonnes. A gente poderia chegar, então, a 3 toneladas de Peut-être cereal on por peut hectare. faire un peu plus, mais c'est difficile de penser qu'en 50 ans, on va monter au même niveau. Talvez até a gente pudesse fazer melhor, mas é muito difícil pensar que em 50 Ok. anos a gente vai chegar ao mesmo nível Bon, alors si on admet das regiões antigas. Si on admet cette petite discussion sur les possibilités, c'est Então, pas un se scénario. vocês admitirem então, essa c'est une pequena discussão réflexion. sobre possibilidades, Vous pouvez avoir des avis différents, on peut en discuter, mais ça, vocês on a podem ter déjà, até opiniões diferentes. on a sobre déjà isso, fait plusieurs fois. Mas ele acha que isso, de uma Ça certa vous maneira, é fait concessão. donc possibilité d'accroissement des surfaces 70% multiplié par 1,7 et possibilité d'accroissement des rendements 25%, donc multiplié par 1,25. Se 1,7 multiplicar, par 1,25. então, a quantidade de terras ainda cultiváveis disponíveis com as técnicas, se a gente Sa- levar em conta os 25% possíveis ainda de se aumentar, Ça fait total de 2,12. Multiplier la production par 2,12. Bom. a gente pode então aumentar a produção em 2,12 vezes. Ça permet de nourrir convenablement 10 milliards de personnes. puisqu'il y en a Então eu. isso, voltando Fallait para cima, multiplier nós podemos par ver que vai permitir então de 1,86. alimentar Mais c'est de maneira insu- adequada as 10 milhões de pessoas, mais c'est insuffisant si on fallait tripler ou quadrupler la mas production. isso, de qualquer maneira, é insuficiente se a gente tiver que duplicar ou triplicar a produção mundial. Donc, on ne pourra pas, dans le siècle qui vient, subvenir à une demande solvable
supplémentaire très importante en agrocarburants ou en poulet, même si cette demande existe, mais elle est moins légitime. Então, a gente não é possível, vocês estão vendo, a gente poder chegar a esse nível de produzir essa produção além do mínimo necessário para esses 10 milhões. Então, essa produção de agrocarburantes, de agrocombustíveis ou de produtos, né, ele deu o exemplo da carne, né, a quantidade maior de carne, é impossível de se alcançar. Disons qu'il n'y aura pas beaucoup de place pour subvenir à une demande supplémentaire en viande et en agrocarburants. Ou seja, resumindo, a gente não vai ter muito espaço, então, para poder produzir mais agrocombustíveis ou mais carne. Et donc, si on ne règle pas le problème de la pauvreté et de la sous-alimentation avant... Então, se a gente não resolver esse problema da subalimentação e da pobreza... Alors là, il va y avoir une contradiction antagoniste a gente vai ter uma contradição, um antagonismo entre les besoins légitimes des pauvres que entre as necessidades legítimas dos pobres et la demande supplémentaire des riches. E a demanda complementar, suplementar dos ricos. Aujourd'hui, c'est peut-être pas vrai. Hoje talvez não seja verdadeiro. Je ne crois pas du tout que de faire 1 hectare d'éthanol aujourd'hui, ça prive quelque chose de faim. Ça prive quelqu'un de... Produzir 1 hectare de etanol. Et si vous mangez 1 kilo de viande, vous ne privez pas quelqu'un de 1 kilo de pain, c'est pas vrai. Se a gente comer 1 quilo de carne, Mais dans 50 ans, não necessariamente está privando uma pessoa pobre de comer hoje. Mais dans 50 ans, ça sera sûrement vrai. Mas daqui 50 anos, certamente isso vai ser verdadeiro. Donc, d'ici 50 ans, il faut régler le problème de la pauvreté. Il faut qu'ils aient les moyens d'acheter leur nourriture. Sinon, ça va être les 4x4 qui vont manger leur nourriture. Pardon. Tu peux pas traduire ça? Non, je peux, oui. Bon. Eles dizem então que se a gente não resolver esse problema, alors, daqui combien 50 anos... On a tenu le temps presque. On a encore un quart d'heure. 40 minutes, 45 minutes. On a 45 minutes? Tu as déjà fait 45 minutes? Oui, il nous reste 15 minutes. 15 minutes? Oui. Ouais. Alors on peut évoquer... Ele tem 15 minutos para terminar e abrir a palavra para vocês. On peut, par quelle politique on peut à la fois éradiquer la pauvreté, c'est la première chose, et la faim. Então, qual política então a gente pode então erradicar a pobreza e a fome? Mais pour le faire, on a vu qu'il faut mobiliser toutes les ressources en terre. Então, para fazer isso, a gente vai ter que mobilizar toutes todos les os recursos ressources en terre et toutes les ressources humaines, techniques nécessaires pour atteindre cet objectif. E a gente vai ter que mobilizar também os recursos on humanos, est obligé de tout mobiliser. Mobilizar tudo que a gente dispõe para poder on vient alcançar de montrer que c'était comme ça. Foi o que ele tentou mostrar para nós agora. Então, se a gente não mobilizar todos esses meios, a gente não vai conseguir alcançar essa... Alors, il faut se souvenir que les pays dans lesquels on a réussi à régler le problème de la pauvreté, du chômage et de la sous-alimentation, entre 1945 et 1970-75, c'est des pays qui ont tous appliqué des politiques de plein emploi. Ça, c'est une chose. Des politiques... Ah oui, pardon. Ele está dizendo que todos os países entre 1900 e 1960, 70, que conseguiram melhorar a alimentação, a distribuição da renda, etc., foi países que aplicaram a política do pleno emprego et d'indexation des salaires sur les gains de productivité. E indexaram seus salários aos ganhos de produtividade. C'est-à-dire les États-Unis, l'Europe occidentale, le Japon, la Corée du Sud, etc. O Japão, a Europa ocidental, a Corée do Sul. Et qui, deuxièmement, ont fait des politiques agricoles qui permettaient aux agriculteurs familiaux ou paysans d'avoir un revenu en moyenne équivalent à celui des villes, c'est-à-dire des gens de l'industrie et des serviços. Que permitiram que os agricultores familiares tivessem uma renda equivalente à renda dos trabalhadores urbanos. Parce que si vos agriculteurs ont des revenus inférieurs à celui des salariés des villes, par exemple... Porque se vocês tiverem, então, agricultores que têm uma renda inferior aos trabalhadores da cidade... Vous allez avoir un exode agricole qui va être supérieur aux possibilités d'emploi dans l'industrie. Qui vai ser superior às possibilidades de emprego na cidade. Et donc vous aurez du chômage. E aí, portanto, vocês vão ter desemprego. La politique de plein emploi ne peut réussir então, que si les paysans gagnent leur vie.
Não pode ter sucesso Impossível, se a gente não. não conseguir que os camponeses, os agricultores, ganhem a sua vida dignamente no campo. C'est ce qu'on voit partout aux quatre coins du monde. É o que a gente vê nos quatro Mais cantos do mundo. je voudrais rappeler que les pays qui ont appliqué les politiques dont on parle maintenant, dont on va parler, Então, os países que aplicaram essa política que a C'est des gente pays falou dans agora e que a lesquels- gente aplica agora, des pays dans lesquels en 1972, on va dire, então são países que então em 1962, em torno de il n'y avait pas de 60, chômeurs, não tinha desemprego, il n'y avait pas de pauvres, não tinham pobres, il n'y avait pas de sous-alimentés, não tinham pessoas il subalimentadas n'y avait pas d'analphabètes, e não tinham analfabetos. il n'y avait pratiquement pas de mendiants. E praticamente não tinham mendigos ou pessoas que mendigavam. Il faut se souvenir de ça. Então é preciso que a gente se lembre disso. C'est les politiques, on va dire, rooseveltiennes, keynésiennes, fordistes. São essas políticas de Roosevelt, de Kennedy, de Fordistas que permitiram isso. Alors, ça veut dire sur le plan agricole, des prix qui permettent aux paysans de gagner leur vie, d'investir et de progresser. Isso significa, então, do ponto de vista agrícola, preços Por ça- agrícolas que permitem aos camponeses ganharem a sua vida, investirem e viverem. Pour ça, si vos agriculteurs ne sont pas assez compétitifs, assez bien équipés, il faut les protéger du marché international. Então, para isso, então, você tem que se os agricultores não são suficientemente competitivos, a gente tem que proteger eles dos preços internacionais. Pas leur donner des subventions, parce que là, vous nuisez aux autres, Então, não significa dar subvenções a eles, porque isso vocês mais vão prejudicar os outros. il faut que ce soit à des niveaux suffisamment élevés et suffisamment stables pour leur permettre à tous les paysans de vivre dignement de leur travail, d'investir, de progresser, de se nourrir convenablement Então, esses preços têm que et de ser, contribuer à nourrir les villes. então, esses preços têm que ser suficientemente protegidos para que eles possam ser suficientemente Sinon, elevados, vous aurez toujours suficientemente de la estáveis, pauvreté, du e que todos chômage, possam de viver l'exode, dignamente do seu trabalho, investir, progredir, se Et vous aurez des alimentar. ressources énormes qui ne seront pas exploitées. E aí vocês vão ter recursos enormes que não vão ser explorados, utilizados. Parce qu'il faut aussi exploiter pas seulement les meilleures terres du monde, Porque ele está dizendo que não é Il faut aussi exploiter- não é suficiente explorar as melhores terras do mundo, aussi unicamente as melhores terras do mundo. aussi les terres moyennement fertiles ou Mas même, também as terras ou même mediamente modérément férteis, fertiles. ou moderadamente férteis. Sinon, on ne va pas doubler la production. Hein. Que se a gente não explorar essas terras, até essas É terras claro. mediamente férteis, a gente também não tem como a gente duplicar a produção. Alors, quelques autres recommandations. Si les, Algumas outras pays recomendações sont, que ele fala. si les pays sont des petits pays voisins les uns des autres, comme l'Europe occidentale, l'Afrique de l'Ouest, l'Amérique centrale, on sait et qui ont des productivités agricoles à peu près semblables, on sait qu'il faut les grouper en un marché commun, en une union monétaire. Então, se, por exemplo, a gente está frente a pequenos países que têm condições semelhantes, próximas, por exemplo, como a Europa Ocidental, o Oeste da África, a América Central, a gente tem que tentar agrupar eles em mercados comuns, em unidades de trocas comuns. C'est comme ça qu'on a fait. Hein. É isso como C'est eles ça qui a fizeram. marché et rien d'autre. É isso. Et un tarif extérieur commun qui varie en raison inverse du prix international, c'est évident. E uma tarifa externa que ela varia inversamente ao preço internacional. Et donc avoir des prix stables payés aux producteurs pour leur permettre de vivre. De Então, se ou développer. seja, ter preços estáveis que Alors permitam maintenant- aos produtores que possam viver os produtores. Il y aura toujours un marché international, il y aura toujours des marchés, Mas des de pays qualquer maneira, a gente vai ter exportateurs et sempre des pays importateurs, um évidemment. mercado internacional, países exportadores, Il países y en aura importadores. peut-être même plus, parce que Talvez até vai ter mais. si vous faites passer tous les gens qui sont à moins de 3 $, qui ont 3 $, 2 $, 1 $, 1,5 $ par personne et par jour, si vous les montez tous à 3 ou 4 $ par personne et par jour, ça vous fait 2 ou 3 000 milliards de débouchés supplémentaires. Então, se vocês passarem todos esses pobres, né, que ganham menos de $5, 1, 2, meio dólar por dia a um nível superior, vocês vão ter um mercado gigantesco que vai Voilà. aparecer por esses produtos agrícolas. Donc il va y avoir toujours des imports-exports, peut-être même plus qu'aujourd'hui. Talvez hein. até nessa situação vocês vão E- ter situações de exportação e importação, ainda, talvez até mais que hoje. Ces pays-là, qu'ils soient exportateurs ou importateurs, ils n'ont pas intérêt à avoir des prix internationaux qui varient du simple au triple, comme ça. Então, esses países, então, que Il faut stabiliser sejam les échanges exportadores, sejam internationaux. importadores, eles não têm interesse que tenham preços que variem muito, como atualmente, né, de uma maneira bastante abrupta. Il faut réguler les échanges internationaux, au moins en prix, quoi. Ou seja, se for regulamentar as trocas Alors- internacionais, ao menos o nível dos preços. Alors tous les gens qui sont contre les politiques agricoles raisonnables, ils vous diront que ça ne marche pas les accords internationaux. Évidemment,
Então todas as Quand on pessoas que são libéralise contra esse tout, les processo, accords- eles dizem que não vai funcionar essas Évidemment, les políticas accords internacionais. internationaux ne marchent pas. Ils en ont cassé une bonne dizaine depuis 20, 30 Evidentemente ans. não funciona porque eles quebraram todos esses acordos e acabaram com essa possibilidade. Alors, il faut aussi constituer des stocks de sécurité régionaux, hein, Então sécurité também é alimentaire, importante reconstituir ou parce que ça constituir aussi, ça estoques de permet de segurança réguler. que permite regular esses Et preços. puis, si les prix élevés dans certains pays vont poser des problèmes aux gens des villes, il faut une politique alimentaire de transition pour que les gens des villes ne souffrent pas de prix agricoles élevés pour une période au Então, moins. ele fala se existirem países ou locais onde existe esse problema de falta de alimentos, então tem que existir políticas ou possibilidades de completar, permitir que essas pessoas se alimentem ou tenham acesso à alimentação para poder evitar que eles morram de fome. Mais ça ne suffit pas. Mas Il ne isso não é o suffit pas suficiente. que les paysans gagnent leur vie. Não é o suficiente que os camponeses ganhem a sua vida Il unicamente. faut aussi qu'ils aient accès de manière suffisante à la terre, à l'eau quand il y a de l'eau d'irrigation, Mas au isso não crédit, é, só etc. isso não é o suficiente. É preciso também que os camponeses, os agricultores, eles tenham acesso aos meios de produção, à água, à terra, crédito. Alors, dans certains cas, ça veut dire qu'il faut, là où la terre est vraiment très concentrée, où il y a une masse de paysans qui sont privés de terre, il faut faire des réformes agraires. Então, isso talvez não seja suficiente. Em alguns lugares, talvez, seja necessário fazer reforma agrária. Mais j'ai mis civilisé parce que je ne crois pas du tout que la guérilla, aujourd'hui, quand on voit comment sont les rapports de force militaires dans les pays d'Amérique latine ou de l'Est de l'Europe, je ne crois pas que les paysans peuvent occuper la terre manu militari et la garder. Ele Je colocou crois aquele qu'il faut que reforma ce soit agrária les civilizada gouvernements porque qui ele não trouvent des acredita solutions. hoje que as condições dos camponeses se organizem do ponto de vista militar consigam impor uma reforma agrária. Ele acha que isso não é mais possível e que a reforma agrária ela passa por outros meios On que n'est ele chama de plus, civilizados. on n'est plus à l'époque de Zapata, je crois. Ele acha que a gente não está mais na época do Zapata. Mais je voudrais citer des réformes agraires civilisées. Le Danemark en 1788. Ele está dizendo, então, o exemplo de Dinamarca em 1798, a pratiquement fait une réforme fez uma agraire reforma agrária quasi égalitaire, quase igualitária, sans révolution. C'est le sem roi revolução. et le Parlement qui ont fait ça. Se ele, o parlamento aqui? Le Parlement danois. O parlamento dinamarquês que fez isso. Une royauté parlementaire. O reinado dinamarquês fez a reforma agrária em 1789 sem nenhuma revolução. sem La guerra. Grèce en 1920. A Grécia em 1920, La réforme agraire de Nasser. a reforma agrária do Il Nasser, faut no étudier Egito, comment il a fait. que ele Il acha n'y a que é pas eu importante besoin de se guerre estudar como ela foi civile, feita, que mais sem il y avait guerra un civil, régime militaire fort qui était un appui aux paysans. Quand vous allez faire des enquêtes en Égypte aujourd'hui, tous les paysans, ils vous disent, pour eux, le bon Dieu, c'est Nasser. Hein. Então, se vocês forem fazer entrevistas ou forem viajar no Egito hoje, vocês falar com qualquer camponês, o camponês Bom. vai dizer que o Nasser foi o Deus, era quem fez a... Donc on peut faire des réformes agraires civilisées. Então, portanto, a gente pode fazer reforma agrária Dans civilizada. les pays développés, il y a un vrai problème de la terre qui est très très cher. Et on commence à voir des investisseurs du monde entier qui débarquent pour acheter des milliers d'hectares de terre. Então, no mundo civilizado, no mundo... Tem hoje grande problema que é o preço da terra. E a gente começa a ver investidores internacionais que começam a chegar buscando lugares onde o preço da terra é mais baixo. Et les Québécois sont en train d'inventer un système de société d'investissement foncier. Então, por exemplo, ele dá o exemplo dos canadenses do Quebec, que estão implantando sociedades de investimento fundiários Qui serait fait avec des capitaux privés, publics, e que são constituídas de capitais privados e públicos, gérés par les financiers, mais aussi par les agriculteurs et aussi par Gerenciado le gouvernement. tanto pelos Et qui procurerait, pelos administradores financeiros, como pelos camponeses, pelos agricultores, aux investisseurs un intérêt fixé d'avance que produz taxa de retorno, lucro delimitado, conhecido, pré-delimitado, conhecido, et qui louerait la terre aux e que agriculteurs aluga a terra canadiens aos camponeses, à agriculteurs, un prix également a preço contrôlé, também concerté, conhecido, etc. controlado e Parce que aujourd'hui, quand un jeune agriculteur canadien doit acheter 200 ou 300 hectares de terre à céréales au Québec, etc., il n'a pas l'argent. Et on ne lui prête pas l'argent. Donc il faut
sans doute contrôler le foncier autrement. O que acontece hoje, quando jovem agricultor canadense do Quebec tem que comprar terra, ele não tem dinheiro para comprar 200 e 300 hectares de terra Mais cereal. on pourrait- mais Então, on- ele precisa ter acesso ao crédito para poder ter acesso à terra. Voilà. Aussi, comme il y a des inégalités de productivité énormes, y compris à l'intérieur d'un pays, dans votre pays comme notre pays, peut-être que si on mettait en place un impôt foncier différentiel, qui serait payé là où les rendements sont très élevés, et on donnerait une subvention là où les rendements sont bas, on pourrait peut-être arriver à Então, ele fala mobiliser também, toutes les terres. por exemplo, no nosso caso, né, que a gente necessário. tem Ok? locais onde a gente poderia implementar, Bom. poderia colocar um imposto fundiário diferencial, onde a terra produz menos, o imposto seria menor, onde a terra produz mais, o imposto seria maior. Ok, je passe vite. Et puis, naturellement, il faut faire les politiques classiques d'infrastructure et d'institutions de recherche, développement, de formation, tout ça, on sait. E, evidentemente, né, ele não quer passar Mais- por isso, ele acha também que tem mais il faut precisa também préciser. implementar Mais- a infraestrutura, né, no nível pesquisa, desenvolvimento, formação, Mais il faut avoir des objectifs nouveaux, très précis, mas é preciso ter novos objetivos muito precisos, qui est de mobiliser toutes les terres disponibles, pas aux quatre coins du monde, hein, toutes les techniques durables, que é Corrigir estabelecer de leurs ou excès, elaborar etc. todas as técnicas agrícolas duráveis, né, para poder explorar ou produzir nas terras nos 4 cantos do mundo. et si on veut vraiment régler le problème de la pauvreté paysanne, de la sous-alimentation, etc., il faudra, dans toutes ces institutions et dans toutes ces recherches, il faut privilégier l'agriculture familiale et paysanne, en commençant par les plus pauvres. Então, o que ele diz, de qualquer maneira, mesmo nesse nível da infraestrutura, etc., a gente tem que começar, a prioridade é começar privilegiando a agricultura familiar e camponesa, a mais pobre, a mais fragilizada. Sinon, on ne réglera pas le problème de la Sinon, pauvreté et de non. la sous-alimentation. Nós não vai Et puis, de toute resolver façon- o problema da Et pobreza e de da toute façon, subalimentação. je ferai remarquer que les autres, ils n'en ont pas besoin. E, de qualquer maneira, os outros, aqueles que não são pobres, não Ils sont precisam, assez riches pour se payer les infrastructures, la eles recherche. têm dont ils ont besoin. suficientemente capital para se pagar infraestruturas ou se... Je me souviens en 2007-2008, quand les prix agricoles se sont envolés, là, Ele está se lembrando, então, em 2007, Il y a- 2008, quando os preços il y a 5 ans agrícolas maintenant, aumentaram enormemente, évidemment, la frontière agricole a avancé a recommencé à avancer à toute vitesse au Mato Grosso, em en seguida, Amazonie, etc. evidentemente, a fronteira agrícola no Mato Grosso e outras regiões de fronteira agrícola começaram a avançar. Et j'ai lu dans un journal français, Le Monde, pour ne E pas ele le leu citer, no jornal francês, o Le Monde, qui disait Lula ne veut pas leur payer les routes. Ils ont qu'à se les payer eux-mêmes. né, e ele leu nesse jornal Le Monde que o Lula declarou que ele não ia construir as estradas para essa frente pioneira. Esses agricultores que estavam Je me avançando souviens de tinham ça. que construir as suas Bon, próprias vous en estradas. pensez ce que vous voulez. Je ne veux pas m'ingérer dans les affaires intérieures du Brésil. hein. E ele diz, pensem o que vocês quiserem, ele não vai se meter nos problemas internos brasileiros, mas... Discussion. Je m'arrête. Então é o fim agora. Merci de votre attention. Ele agradece a atenção de vocês. Pour la première fois, on tient les délais. hein. Pela primeira vez, ele disse que ele respeitou os prazos. On a fait des grands progrès. hein. A gente fez grandes progressos na nossa relação. Hein Non, mais il y avait moins de choses que ça. hein.